6 de maio, Dia Internacional da Matemática. Nesse dia, comemoramos as realizações e as contribuições que a matemática fornece ou já forneceu para o avanço científico, assim como de toda a humanidade. Te convido a conhecer um aspecto da matemática muito incrível, ligado à noção de infinito. Para isso, quero te apresentar a seguinte situação-problema. Qual conjunto tem mais elementos? Temos aqui 3 conjuntos, os pares, 0, 2, 4, 6, assim por diante. Os ímpares, 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. E o conjunto dos naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Como vocês podem perceber, foi indicado reticência, a pontuação reticência no final de cada conjunto deles, de modo que tende a perceber que são uma quantidade de infinitos elementos, correto? Ou seja, cada conjunto aí que se apresenta, os pares, ímpares e naturais, possui uma quantidade de elementos que não tem fim. E aí eu te pergunto, qual conjunto tem mais elementos? Se algumas pessoas certamente irão perceber que o conjunto dos naturais, muitas pessoas acham que ele é o maior. Por quê? Porque todos os números pares e todos os números ímpares estão dentro dele. Então dá para parecer que o conjunto dos naturais tem mais elementos que os pares e os ímpares. Mas veja só, são conjuntos que têm infinitos elementos. Então é difícil fazer essa comparação. Para te responder essa situação-problema, quero te apresentar um matemático muito incrível. Ele se chamava George Cantor. O matemático George Cantor, que nasceu em 1845 e morreu em 1918, foi um alemão matemático que aprofundou os conhecimentos ligados ao infinito. Embora muitos de seus colegas não se aventurassem nessa área, George Cantor se destacou muito nessa área, estudando a noção de infinito de forma profunda. Veja só, aqui vamos voltar àquela mesma situação-problema. Qual conjunto tem mais elementos? Conforme George Cantor, o conjunto dos pares e dos ímpares e dos naturais, pelo fato de terem infinitos elementos, e por outras noções mais abstratas da matemática, ele concluiu que cada conjunto desses possui o mesmo tamanho. Em outras palavras, possuem a mesma quantidade de elementos. Veja só, se você perceber, os pares, ímpares e os naturais, os 3 possuem infinitos elementos. Então, quem é o maior? Se todos eles são infinitos, então todos esses conjuntos têm a mesma cardinalidade. Ou seja, o que significa cardinalidade? Mesma quantidade de elementos. Veja só, é uma noção muito importante concluída por Cantor ao estudar os naturais, assim como muitos outros conjuntos. Qual conjunto tem mais elementos? Agora olha essa situação que foi uma área que o George Cantor, matemático, estudou bastante. A comparação entre conjuntos numéricos específicos, como o conjunto dos naturais e dos racionais. O que você acha? Qual conjunto é maior? Se você perceber, eu pintei de azul os naturais, os números naturais, e coloquei eles em azul também, sendo destacado no conjunto dos racionais, justamente porque todos os naturais também são racionais. Então, veja só, eu tenho o conjunto dos naturais, 0, 1, 2, 3, assim por diante, dos racionais, que são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Ou seja, isso abrange tanto inteiros, assim como números decimais não inteiros. Mas veja só aí, qual é a situação, qual é o conjunto que você acha que é maior? Na verdade, conforme Cantor, ele percebeu que nos naturais e os racionais possuem também os mesmos tamanhos, por algumas demonstrações específicas que não vamos comentar, mas devido a eles serem infinitos, de uma forma vulgar especificando, tentando explicar isso, esses dois conjuntos têm a mesma cardinalidade, ou seja, têm a mesma quantidade de elementos. Mas, cuidado, tem conjuntos infinitos que possuem tamanhos muito maiores do que eles, que a gente não vai comentar agora, mas o estudo de Cantor aprofundou também nessa área. Mas, conforme essa situação-problema que vocês podem ver aí, uma conclusão dos estudos de Cantor foi que todos esses conjuntos têm a mesma cardinalidade também, mesma quantidade de elementos. Veja só, eu tenho aqui o conjunto dos naturais e tenho aqui o conjunto dos racionais, tá? Lembrando que todos os naturais também são racionais, ou seja, todos os naturais estão dentro lá dos racionais também.
Aí, agora, se eu te perguntar quem é o maior, não. Na verdade, todos eles podem ser encaixados por meio dessa reta que vocês podem ver aí embaixo, de modo que, se você tentar comparar quem tem mais elementos, você vai perceber que os dois têm infinitos elementos, então possuem o mesmo tamanho, né? Então, lembrando também de um outro conjunto chamado conjunto dos reais, que o conjunto dos reais é a união, como vocês podem ver aí, esse U é a união entre dois conjuntos, os racionais, que você já viu aqui em cima, tá? E o conjunto dos irracionais. Se eu unir esses dois, forma o conjunto dos reais. E todos esses números, tanto racionais quanto irracionais, podem ser sobrepostos, podem ser localizados nessa reta numérica, posicionados na reta numérica, sendo que os irracionais é um pouco mais difícil de localizar. Por quê? Porque nós só trabalhamos com os irracionais por meio da aproximação. Agora vamos falar dos paradoxos de Zenão. Bom, esses paradoxos tratavam de uma situação-problema que se referia à seguinte situação. Resumindo os paradoxos, eles tratavam da seguinte situação, onde nós temos aqui uma reta, certo? Essa reta, muitos matemáticos antigamente, no tempo da Grécia Antiga, acreditavam que essa reta poderia ser subdividida em distâncias, em números, em uma quantidade de elementos infinita, certo? Diante disso, Zenão propôs algumas situações, problemas que mostravam que isso era meio contraditório. Por exemplo, como é que você consegue andar essa distância se ela é uma distância que pode ser subdividida em infinitos elementos? Ou seja, você consegue andar infinitos elementos em uma distância? É meio estranho isso, meio contraditório, né? Então significa que nós andamos infinitos? Como é que a gente consegue andar distâncias que podem ser subdivididas em infinitos elementos? É meio estranho isso, é meio contraditório. Diante disso, muitos matemáticos da época não tinham como responder essa situação-problema. Porém, no século XIX, por meio dos estudos de Cantor, foi desenvolvido um conhecimento sobre a noção de infinito que pôs solução a essa situação, por meio da noção de cardinalidade. Veja só, explicando essa situação-problema, veja só, vamos supor que um determinado pé aqui, como vocês podem ver aí, de uma pessoa, vai percorrer uma determinada distância que vocês podem ver aí na reta. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar um segmento aqui subdividido em 6 partes, ok? Ou seja, eu peguei a distância do pé e subdividi em 6 partes, beleza? Diante disso, veja só, que é como se a gente tivesse uma reta numérica aqui no pé, nessa distância do pé, e aí você percebe que nessa reta numérica é semelhante a essa aqui abaixo, né? Da mesma forma que essa reta aqui embaixo pode ser subdividida em infinitos elementos, essa aqui em cima pode ser subdividida em infinitos elementos também. Ou seja, quando você tocar o seu pé aqui nesse chão, né, aqui nessa reta aqui, nessa distância, em uma determinada distância que só pode ser subdividida em infinitos elementos, vai ser infinitos tocando infinitos elementos, de uma certa forma, explicando de uma forma bem simples para você entender. Ou seja, são distâncias, percebam só, são distâncias que possuem infinitos elementos, infinitos aqui, e que possuem a mesma quantidade de elementos, aqui, infinitos, e que possuem a mesma cardinalidade, né, relacionada à mesma quantidade de elementos. E por isso, por essa percepção de que infinito podem estar relacionados a infinitos, certo? A infinitos aqui, posso fazer uma relação de bijeção, uma relação de 1 para 1, eu consigo perceber que é bem plausível, é bem lógico que eu vou conseguir percorrer uma determinada distância que pode ser subdividida em infinitos elementos. É bem plausível. Por quê? Porque o nosso próprio pé, nossos pés, podem ser, possuem uma determinada mensuração, um determinado comprimento, que também pode ser subdividido em infinitos elementos. E que esses infinitos do pé, da distância do pé, do comprimento do pé, estão relacionados numa relação de 1 para 1 sobre a distância que a gente vai pisar no solo, por exemplo,
na hora de percorrer a distância. Com isso, possuem a mesma cardinalidade e por isso consigo andar perfeitamente distâncias que podem ser subdivididas em infinitos elementos. Veja só, George Cantor propôs na verdade um estudo que pôs solução a essa situação-problema. Foi incrível como George Cantor tratou a noção de infinito por meio de conjuntos em uma época que a noção de infinito não estava tão aprofundada, não era uma área com que muitos matemáticos gostavam de se envolver, por vários fatores. Um deles era a noção dos paradoxos de Zenão também. Bom, esse foi um conhecimento passado a vocês sobre um matemático muito conhecido e que possui contribuições para a área da matemática que foram imensas, e desvendando muitas situações problemas ligadas à matemática.